E agora, para a nossa próxima apresentação, eu vou convidar o doutor Felipe Reck. O doutor Felipe, ele é médico também, com mestre em saúde pública. Ele já foi diretor de Secretaria Municipal de Saúde, né, da cidade de Hortolândia, e atualmente ele ocupa o cargo de coordenador geral de urgência e emergência no Ministério da Saúde. Por isso, nós convidamos o doutor Felipe para nos ajudar com a seguinte pergunta: quais iniciativas estão sendo implementadas pelo Ministério da Saúde para a atenção em tempo apropriado dos casos de AVC? Há estratégias específicas para regiões remotas? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, enquanto isso, vamos apresentando, eu sou Felipe Reck, médico sanitarista, coordenador geral de urgência aqui do Ministério da Saúde. É um grande prazer estar aqui com vocês sobre um tema tão relevante para nós, né, da rede de urgência. E, claro, com o compromisso nosso do Ministério da Saúde está fortalecendo toda a rede de urgência, também as linhas de cuidado, em particular a linha de cuidado do AVC. Falar um pouquinho para vocês, então, sobre o nosso trabalho da Coordenação Geral de Urgência. A gente atua principalmente com três componentes, né, que é o componente SAMU 92, o componente UPA, 24 horas, e o componente porta de urgência, que são os nossos pronto-socorros. Né? Aqui algumas imagens sobre o serviço de urgência pelos países, os quais a gente faz o processo de habilitação, repasse de recursos, né? E aí, para isso, esse repasse de recursos, existem algumas obrigações que os municípios e estados precisam cumprir, e dessa forma a gente vai induzindo uma expansão da nossa rede de urgência e também uma qualificação da assistência. Bom, com relação à pergunta, então, um dos grandes desafios, sem dúvida, é da gente expandir a nossa rede móvel de urgência, mas também a nossa rede fixa. Então, a gente tem hoje no país mais de 3.800 ambulâncias já instituídas, com 257 motolanças do SAMU 92, ambulâncias, que eu vou falar mais para frente, a gente está no trabalho de expansão. O aeromédico, já são 21 aeromédicas, na verdade, 192 centrais de regulação, que é, para quem não conhece, quando você liga o 92, é na central de regulação que vai cair o chamado, né, do SAMU, e essas centrais cobrem as diversas ambulâncias e aeromédicos e motolâncias que cobrem cada cidade do país. Estamos em mais de 4.100 municípios, com a meta do governo Lula de universalização do SAMU, então chegar aos 5.570 municípios até o final do governo. Hoje temos uma cobertura de 88%, e a nossa meta é chegar a 100% da população. Aqui está uma taxa sobre a evolução do SAMU 92, ela inicia lá em 2004, né, em 2003, quando sai a portaria do governo Lula, o primeiro governo, né, criando o SAMU 92 em portaria, e iniciam suas habilitações, principalmente nas grandes cidades e grandes centros, e à medida que o programa vai evoluindo, vai se expandindo para a rede, para cidades menores, né, de pequeno e médio porte. Hoje já temos um total de 10 estados com 100% de cobertura. O estado do Paraná foi recentemente o que a gente habilitou todos os municípios, então eles recentemente atingiram 100% de cobertura no Paraná, e mais esses outros 10 estados que já têm essa cobertura, né? Então a gente está aí com a meta para expandir para esses outros estados que ainda não obtêm esse número. Além da expansão do SAMU 92 das nossas tradicionais ambulâncias, tem também um dos sucessos do programa é porque o Ministério renova as ambulâncias. Então, a cada 5 anos, o Ministério não só entrega para quando implanta o SAMU, mas a cada 5 anos a gente manda uma nova ambulância, renovando então esse veículo para os municípios, né, reduzindo o custo para esses municípios bancarem o sistema de saúde pública. Então, sem dúvida, esse é um dos fatores de grande sucesso, né, do SAMU 92, que é talvez o programa de saúde pública mais bem avaliado pela população brasileira. Quando a gente assume o governo, havia um déficit de 2.800 ambulâncias para serem renovadas e implantadas, né? Esse governo fez um esforço grande de reservar recursos, garantir recursos para a renovação e ampliação de frota. Então, só com o termo de referência que a gente conseguiu finalizar no passado, a gente vai renovar 1.800 ambulâncias para o país, 1.500 renovações e 300 ampliações, na verdade. Então, ainda fica um déficit para o próximo ano de mais 1.000 ambulâncias, que a gente já está iniciando o termo de referência, para adquirir mais 1.000 ambulâncias, né, para a gente poder renovar o restante que falta de SAMUs no Brasil.
Além disso, a gente retomou as habilitações para ambulância. Já vou falar na sequência sobre um trabalho maravilhoso que a gente está fazendo na Ilha de Marajó, que é um conjunto de mais de 2.000 ilhas, com mais de 500.000 pessoas que moram nesse território. Então, um trabalho grande para a gente habilitar essas ambulâncias que nunca haviam sido habilitadas, e o nosso equipe foi para lá e fez um trabalho bem interessante com relação a isso. E também retomamos as habilitações de motolância, que em algum momento do passado ficou paralisado, e esse governo está retomando essas habilitações, então melhorando o tempo de resposta. As motolâncias são muito importantes para cidades com trânsito muito intenso, cidades com serras e regiões litorâneas. São as características geográficas que normalmente os municípios demandam, né, essas motos, para ganhar agilidade e reduzir o tempo de resposta. E aqui algumas imagens da nossa equipe que foi para a Ilha de Marajó, conhecer cada ambulância da cidade que já fazia, já faz esse atendimento, já oferece esse cuidado, mas até então não havia esse apoio do Ministério. Então a nossa equipe foi lá, visitou cada unidade de ambulância, visitou também a sala de estabilização, que eu vou falar mais para frente, identificou as necessidades de apoio e há um compromisso da ministra Nise e do nosso secretário Breno Massuda de investir nesses lugares para que eles consigam se equipar e atender adequadamente a população com os instrumentos e equipamentos adequados, né, com a equipe bem treinada. Então, a gente está num trabalho bem interessante com relação à Ilha de Marajó. E já, aquela história, né? Quando faz o trabalho bem feito, você ganha mais trabalho, né? Então, a gente tem um compromisso de fazer isso para toda a região norte do país. Então, a gente vai fazer esse mesmo trabalho de identificar ambulâncias em toda a região norte, né, identificar as necessidades e a forma que o Ministério pode apoiar para que a gente expanda as ambulâncias, que nessa região é um instrumento fundamental para garantir o atendimento adequado nas situações de urgência. Né? Ali vocês estão vendo, em particular, uma bicilância que a gente não conhecia, mas é uma cidade que não tem veículo automotor, não tem nenhum carro, nenhuma moto, só bicicleta. E aí foi a primeira vez que a gente viu uma bicilância, mas essa ainda não está habilitada pelo Ministério da Saúde, mas a gente achou interessante trazer um exemplo da realidade e da diversidade que o Brasil apresenta. Aqui alguns recursos das ambulâncias que a gente está vendo de oferecer apoio, né, para a gente poder equipar e garantir assistência qualificada para os nossos pacientes. E também estamos num trabalho de qualificação do aeromédico e expansão do aeromédico. A gente sabe que alguns estados já possuem 100% de cobertura do aeromédico para o APH. Isso quer dizer o quê? Independente de qual região do seu estado você sofreu um incidente, sofreu um agravo e precisar de um atendimento em curto espaço de tempo, alguns estados já conseguem garantir que em qualquer ponto do estado, um aeromédico vai ser regulado pelo SAMU 92 e vai chegar até esse local da assistência, né? Então, em azul mais escuro, os estados que já avançaram para 100% de cobertura. Em azul claro, os estados que têm uma cobertura considerável desse APH ligado ao 92. E sem cobertura, pode ser que eles tenham aeromédico, porém não há uma parceria oficial com a Central de Regulação de Urgência. Então, a gente vai trabalhar para que isso se torne oficial e o SAMU tenha, né, na sua carta de ofertas, essa assistência via aeromédico. Então, a gente deve fazer uma reunião com os estados em breve para a gente agilizar e apoiá-los nesse movimento de expansão do aeromédico, que, sem dúvida, é um instrumento fundamental, né, uma oferta fundamental para a redução do tempo de resposta. E o Ministério também retoma as habilitações da sala de estabilização nesse ano, então a gente só aguardando uma portaria que vai oficializar esse processo de habilitação. E o que é a sala de estabilização? São as salas vermelhas, mas em cidades de vazios assistenciais, cidades de médio porte e cidades de pequeno porte. Como eu falei, a rede de urgência ela começa principalmente nas áreas mais populosas, nos grandes centros, mais capitais, e a perspectiva é que, com a sala de estabilização, aquela sala vermelha que ficava no hospital de pequeno porte, ou no UBS mesmo, na região afastada, mas que aos finais de semana e à noite funciona como um atendimento, eles tenham uma estrutura adequada. Então, a sala de estabilização ela é uma qualificação da rede de urgência nas cidades de pequeno e médio porte que já fazem esse atendimento, mas não recebem até hoje um apoio do Ministério da Saúde. Então, sem dúvida, a sala de estabilização vai ser uma importante oferta para essas cidades, né, qualificando o espaço físico, garantindo uma estrutura adequada e, a partir daí, também tendo todo o apoio do Ministério na parte educativa, na parte de preparo das equipes e de educação permanente, que são instrumentos que a gente já está também trabalhando para expandir, como, por exemplo, teleurgência, né, para oferecer apoio para essas equipes. Então, a gente já está em discussão
como os setores do Ministério para isso. Aqui um desenho, né, de como a expansão das UPAs também ocorreu, principalmente também em cidades de maior porte, porque havia um limite populacional para você poder criar uma UPA no seu município, né? Então, eles acabaram, as UPAs estão mais em cidades maiores, né? Aqui um mapa mostrando quais as cidades que possuem. Então, 500 cidades do país, mais de 500 já possuem UPAs, e também garante uma estrutura adequada, um RH adequado. Tudo isso a portaria ajuda a exigir, e com essa exigência a gente garante que os entes, seja Estado ou município, ofereçam uma estrutura adequada para a população. Aqui o componente hospitalar, né? A gente faz a habilitação das portas de entrada na rede de urgência, e esse em particular é um tema que a gente quer revisar na revisão da política de urgência do país no próximo ano. Já instituímos um grupo de trabalho através da Câmara Técnica que acabou de ser lançado, teve a primeira reunião na segunda-feira. E um primeiro grupo de trabalho já anunciado é um grupo de trabalho para a revisão da política de urgência do país, onde a gente quer atualizar algumas coisas, né? Que já foi um grande avanço a política de urgência, que já completou 22 anos, mas a gente já sente necessidade de atualizações, como, por exemplo, as portas reguladas, que hoje não estão previstas na legislação, e muitos hospitais que não são portas abertas, mas recebem pacientes regulados, eles não têm uma categoria, né? Essa porta regulada, ela não está prevista legalmente, então é um dos itens da revisão que a gente considera fundamental. E outros itens também para a revisão da portaria de urgência. Além da rede de urgência, o Ministério da Saúde também trabalha com os PROADs, que são os projetos junto aos hospitais de excelência do Brasil, né? São 6 grandes hospitais, onde esses hospitais oferecem apoio para a qualificação do SUS. E existe um projeto Boas Práticas, que visa a qualificação da atenção especial e da urgência e emergência, previsto para o ano de triênio, né, 24 e 26, onde tem por objetivo apoio à qualificação do cuidado e da gestão da rede de urgência, implementação de boas práticas em protocolos, classificação de risco, medidas para as IAM, né, a síndrome coronariana aguda, o AVC e a sepse, com o objetivo de reduzir também 10% do tempo de passagem, porque o PROAD ali nas emergências trabalha com a melhora do fluxo assistencial, não só da qualidade, mas também do fluxo do tempo assistencial, monitorando indicadores de processo e avaliando resultados. Então, o projeto Lean nas emergências, ele está tanto nas UPAs quanto nas portas hospitalares, e a gente ampliou para não só trabalhar o fluxo, mas trabalhar a qualidade das 3 linhas de cuidado, e a AVC e trauma, né, e também da sepsis. Então, são os focos que a gente tem direcionado essa qualidade, e eles estão em um rol bem importante de UPA já no país, né? Então, aqui a gente pode ver, né, esse número, né, de 790, passou para 885 UPAs EPAs, né? Então, a gente tem 753 UPAs, mas eles também estão em pronto atendimentos que não são UPAs, né, ajudando nessa qualidade, na redução do tempo e melhora. Para o AVC em particular, há o objetivo de redução do tempo porta para esse paciente com suspeita de AVC em 20%, né, durante o PROAD. Então, eles medem o tempo inicial e medem o tempo depois de 1 ano do projeto, para ver se conseguiu atingir essa meta de redução de 20%, e também o aumento da taxa da escala de Cincinnati. Os desafios que a gente vê para a rede de urgência. Inclusive, na apresentação do PROAD, em conversa também com a Sheila, a rede AVC, a gente identifica que o próprio diagnóstico e acesso às tomografias pela nossa rede de urgência precisa de uma expansão e de uma qualificação. Então, a gente está iniciando aqui na coordenação de urgência um trabalho em parceria com outros departamentos, onde a gente quer fazer uma grade de referência para as UPAs, para a gente identificar, mas quanto tempo está a tomografia mais próxima, é uma tomografia 24 horas, né? Então, porque uma primeira barreira no PROAD já é o primeiro diagnóstico, né? A primeira etapa, quando você tem a suspeita. Então, a gente vai focar nesse trabalho de identificação da distância e do tempo. A universalização do SAMU tem vários desafios, não só da questão das ambulâncias, aeromédicos, mas também da implantação do SAMU, que depende do interesse e disponibilidade dos municípios de estar implantando esse serviço. A expansão, não é das sedes, da sala de estabilização, né, que vai capilarizar a rede de urgência para cidades de pequeno e médio porte,
Fortalecimento dos NEPs, os Núcleos de Educação Permanente em Urgência. A gente já está com uma proposta pronta para apresentar para o Ministério da Saúde, para os nossos setores aqui dentro, né, do Ministério, para que a gente consiga dar apoio para os territórios, apoio tanto para os SAMUs, para as UPAs e para as salas, na instituição de núcleos de educação permanente, né? Então, essa proposta está bem avançada aqui na coordenação. Em breve, a gente quer levar adiante para o departamento, para que isso seja apreciado pelo nosso secretário e que seja dado sequência. E também outro processo importante que a gente tem discutido e é uma prioridade da nossa diretora Aline, é com relação à pactuação dos indicadores da rede de urgência, que a gente também acredita que isso vai ajudar a mapear, identificar locais onde os tempos estão prejudicados, os indicadores estão prejudicados, e com isso a gente consiga priorizar áreas do Brasil que precisam de mais atenção para a qualidade da rede de urgência. Muito obrigado, Felipe. É, é, muito muito animador, né, poder ter essa informação de todo o investimento que tem sido feito para aprimorar e avançar, né, e aumentar a cobertura aí das diferentes estratégias para urgência e emergência no país. Realmente, isso é muito positivo e importantíssimo, né, para toda a população. E uma série de comentários aqui já foram feitos no chat. Eu vou pedir para que continuem enviando comentários e perguntas, por gentileza, que vão ser muito importantes para o nosso debate em seguida.